Já parou para pensar por que tantas empresas parecem obcecadas em produzir mais e mais em vez de simplesmente produzir melhor? Hoje a gente vai investigar a fundo essa batalha diária entre produção e qualidade, para entender as raízes históricas e financeiras que explicam por que tantas vezes a quantidade acaba vencendo o valor. Olha, no discurso é tudo muito bonito. A maioria dos líderes vai dizer que a qualidade é a prioridade número um. Esse chefe, por exemplo, de um estudo de caso da Universidade de Nevada, diz exatamente isso. O que importa é o que está no prato, não só o lucro no final do mês. É uma declaração de propósito, né? Só que a realidade, bom, a realidade costuma ser bem diferente. O mesmo chefe, com toda essa boa intenção, enfrentou uma taxa de rotatividade de funcionários de absurdos 700% logo no primeiro ano. Esse número não é só um dado, é um sintoma gritante de que alguma coisa muito séria está errada nos bastidores. E é aqui que a gente define o conflito central da nossa história. De um lado, a ambição de fazer algo incrível, de alta qualidade. Do outro, as pressões do dia a dia, da produção, da operação. É a eterna briga entre o ideal e o que é possível fazer. Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Vamos mergulhar nas razões mais profundas que vão muito além da vontade de um gerente, para entender por que tantas empresas acabam presas nesse ciclo de focar na quantidade, mesmo querendo entregar qualidade. Para achar essa resposta, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. As decisões de uma única empresa, muitas vezes, são moldadas pelas forças econômicas e pela história de um país inteiro. Olha só que interessante. Esse slide mostra um padrão histórico bem claro. Por décadas, o crescimento da indústria no Brasil não veio de sermos mais eficientes, sabe? De fazer mais com menos. Veio basicamente de colocar mais gente e mais dinheiro na máquina. Nos anos 70 a produção bombou, mas a produtividade, que é o que realmente importa, quase não saiu do lugar. E nos anos 2000, a mesma história. Essa mentalidade de crescer adicionando, em vez de crescer melhorando, está na raiz do problema. E para completar esse cenário, a gente tem uma fiscalização bem frágil. Dá uma olhada nessa comparação. Enquanto os Estados Unidos têm 850 técnicos para avaliar agrotóxicos, o Brasil tem uns 45. Com uma diferença tão grande, fica muito mais fácil e barato operar com padrões de qualidade mais baixos, porque a chance de dar problema é menor. E o resultado disso tudo é um ambiente que, na prática, acaba recompensando a baixa qualidade. Registros de agrotóxicos que valem para sempre, isenções fiscais de grandes para insumos agrícolas, agências reguladoras com indicações políticas e um mercado fechado para concorrência de fora. Tudo isso diminui a pressão para inovar, para melhorar. O sistema, sem querer, incentiva a produção em massa e não a excelência. E aí vem a pergunta de 1 milhão. Quem paga a conta dessa ineficiência toda? Bom, segundo o professor Victor Manuel Pelaez Álvares, em sistemas assim o custo é socializado, ou seja, ele é repassado para toda a população. E esses problemas gigantes não são só teoria não, eles se transformam no caos do dia a dia da operação. Agora a gente sai da visão macro e desce para o chão de fábrica. É aqui que aquelas grandes forças econômicas viram desorganização, frustração e, no fim, perda de qualidade. Lembra daquela rotatividade de 700% do começo? Essa fala de um ex-funcionário já dá uma bela pista do motivo. A desorganização, a falta de um plano claro, isso cria um ambiente de trabalho caótico. A alta rotatividade não é a causa do problema, é só o sintoma mais visível. E no meio desse caos, é muito comum que a culpa pela baixa produtividade caia no colo do trabalhador. Mas a verdade é que as ferramentas, os processos e a tecnologia são os verdadeiros responsáveis pela eficiência. Não dá para exigir o máximo de alguém que trabalha com equipamento ultrapassado, né? E o estudo de caso da NOLV mostra exatamente esses sinais de um sistema que não funciona. Sem receitas padrão, cada produto sai de um jeito. Sem comunicação, a equipe fica perdida. A gerência tem um monte de dados de vendas, mas não sabe o que fazer com eles. E sem uma estrutura clara, vira a casa da mãe Joana. São falhas muito básicas de controle de qualidade. Ok, a essa altura, a gente se pergunta, se os problemas são tão óbvios, por que eles não são resolvidos? A resposta, muitas vezes, está escondida naquilo que a empresa não consegue ver, nos custos invisíveis. Para entender isso, a gente precisa conhecer o conceito de custo da qualidade. E atenção, não é o custo de ter qualidade, é o custo de garantir a qualidade e, principalmente, o custo de não ter qualidade. Ele se divide em 3 partes: o que se gasta para prevenir erros, o que se gasta para inspecionar e o mais caro de todos, o que se gasta quando as coisas dão errado.
Pensa no iceberg. As empresas enxergam muito bem a pontinha dele. Os custos de prevenção, como um treinamento, e os de avaliação, tipo uma inspeção. Isso está lá no orçamento. Mas a parte gigante do iceberg, aquela que fica debaixo d'água e que afunda navios, é o custo da falha. É o desperdício, o retrabalho, as devoluções, os clientes que vão embora, e essa parte, na maioria das vezes, ninguém mede. E não é só impressão. A pesquisa confirma. Um estudo mostrou que a maioria das empresas de alimentos nem sabe dizer quais são todos os seus custos de falha. Isso cria um ponto cego gigantesco. A empresa acha que está economizando por não treinar a equipe, mas na verdade está perdendo rios de dinheiro com erros que nem sequer contabiliza. Mas, felizmente, existe um caminho para sair desse ciclo vicioso. Um futuro onde a tecnologia e uma cultura forte andam de mãos dadas para finalmente alinhar a produtividade e a qualidade. Dá uma olhada no que acontece quando se implementa sistemas modernos. Os resultados são espetaculares. Erros administrativos caem 97%. A satisfação do cliente aumenta 40%. A produtividade de vendas mais que dobra. E o retorno sobre o investimento? 610% em um ano. Os números falam por si. O diretor de uma das empresas que conseguiu essa virada resume bem. Ao integrar as informações e automatizar os processos, eles não só se tornaram mais eficientes, como também melhoraram, e muito, a experiência do cliente final. Mas óbvio que só a tecnologia não faz milagre. Ela precisa vir junto com uma cultura forte. E isso significa investir em treinamento de verdade, valorizar quem está lá na ponta fazendo o trabalho acontecer, criar um ambiente seguro, de diálogo e, o mais importante, preparar líderes que inspiram, em vez de só dar ordens. Como diz o pessoal do SQF Institute, o compromisso com a qualidade precisa ser uma crença compartilhada. E a palavra mais importante dessa frase é compartilhada. Não adianta ser só um cartaz na parede do escritório. Tem que ser um valor que todo mundo vive, todos os dias, do presidente ao estagiário. Então, a grande lição que fica é que aquela velha ideia de que ou se tem qualidade ou se tem produtividade é falsa. Na verdade, investir em qualidade, com sistemas, processos e, claro, pessoas, é o caminho mais rápido e seguro para aumentar a produtividade e o lucro de forma sustentável. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se os custos invisíveis da falta de qualidade são tão devastadores, o que ainda impede tantas empresas de simplesmente acenderem a luz e fazerem o investimento necessário para enxergar onde o dinheiro está indo embora? Seja por cultura, por falta de grana ou de conhecimento, superar essas barreiras é o grande desafio.